Então, vamos aí para a parte 3, né, da eletroquímica. E nessa parte 3 aí nós vamos falar da eletrólise, né, dos diversos tipos de eletrólise que existe, e vamos falar também de cálculos eletroquímicos por uns mecanismos não muito convencionais. Tá? Então, vamos falar da eletrólise. Na aula passada, a gente falou de pilha, tá certo? E quando a gente falou de pilha, a gente conceituou a pilha, né, como sendo um dispositivo que, por meio de reações espontâneas, produz corrente elétrica. Pilha, por meio de reações espontâneas, produz corrente elétrica. Eletrólise é um processo que, por meio de reações não espontâneas, de oxidação e redução, tá, consome corrente elétrica. Então, é o contrário da pilha. A pilha são reações espontâneas que produzem corrente elétrica. Aqui são reações não espontâneas, reações forçadas, né, que consomem corrente elétrica na decomposição de substâncias. Tá? Lise, quebra, elétrico, corrente elétrica. Quebra da substância usando corrente elétrica. Tá? Eu posso fazer uma quebra da substância pelo calor, eu posso fazer a quebra da substância pela luz. Tá? A luz pode quebrar algumas substâncias aí. Então, né? Mas aqui, no caso, eu tenho a quebra usando a corrente elétrica eletrólise. Bom, então vamos de cara, tá? Observar aqui o seguinte. Existem dois tipos gerais fundamentais de eletrólise, que é a eletrólise ígnea, tá? E a eletrólise em meio aquoso. Então, é quebra de substância. Tá? Quando essa substância está derretida ou fundida, que é a mesma coisa, tá certo? Então, derretimento é um fenômeno ígneo, que envolve calor. Tá? Então, eu tenho que fornecer uma grande quantidade de calor, derreto a substância, passo a corrente elétrica e quebro a substância, faço a eletrólise. Então, existe a eletrólise ígnea, que é a substância derretida, fundida, a alta temperatura. E existe a eletrólise meio aquosa, que eu simplesmente dissolvo a substância em água e aplico a corrente elétrica. Nos dois casos, eu tenho que aplicar a corrente elétrica, consumo corrente elétrica. Só que aqui, substância derretida, a substância está pura, às vezes pode estar até em mistura, mas é a substância derretida e aquilo é dissolvido em água. Tá? Então, vamos primeiro para a eletrólise ígnea. Tá? Presta muita atenção, que é o modelo mais simples que tem. A eletrólise ígnea é a mais simples que tem. Tá? A gente pega um recipiente, certo? Esse recipiente é chamado de cuba eletrolítica, certo? Cuba eletrolítica. E dentro desse recipiente, a gente põe a substância que a gente deseja fazer eletrólise. Então, qual substância que eu quero fazer eletrólise? Eu quero fazer eletrólise de sal de cozinha. Eu quero fazer eletrólise de sal de cozinha. Então, eu vou colocar o sal de cozinha aqui e vou derreter. Tá? Vou derreter. Então, isso é eletrólise ígnea. O sal de cozinha está no estado líquido, alta temperatura. Tá? Então, essa eletrólise aqui, ó, eletrólise ígnea. Ígnea. Tá? Quer dizer, em alta temperatura. Eu preciso de pelo menos 801 graus Celsius para derreter o sal de cozinha. Tá? Eu preciso de pelo menos 801 graus Celsius. Aí ele vira líquido, igual água. Fica assim, você olhando é igual água. Você enfiar a mão lá dentro, vai queimar legal, né? Porque 801 graus, né, vai dar uma queimadura memorável. Tá certo? Bom, então coloco o sal aí dentro, derreto o sal. Evidentemente, né, gente, que essa cuba não pode ser de plástico, né? Tá? Geralmente essa cuba é de cerâmica, tá? Que resiste a essas altas temperaturas. Vidro e plástico não resistem. Tá? Bom, aí eu mergulho 2 eletrodos de platina.
tá? 2 eletrodos de platina. Por que platina? Platina e grafite formam os chamados eletrodos inertes. Ou seja, não reagem, tá, durante o processo, não participam da reação química, tá certo? Do jeito que entraram, eles vão estar ao final. Eles não se modificam, são inertes, tá? Então, a gente usa eletrodos que conduzem corrente elétrica, né? Platina e grafite são condutores de corrente elétrica. Tá? Pode usar qualquer um dos dois, certo? O melhor aí é usar platina, por causa da alta temperatura, o grafite pode pegar fogo, né? Então, você põe os eletrodos de platina e liga numa bateria, né? Numa fonte, tá? Numa fonte de corrente elétrica. Tá? Uma fonte de corrente elétrica. Tá? Uma bateria, por exemplo. Tá? Onde você tem um polo positivo e um polo negativo. Então, esse eletrodo de platina, essa barra de platina, vai ficar com carga positiva. E essa outra barra de platina vai ficar com carga negativa. Tá? Mergulhado, então, no sal de cozinha derretido. Ué, quando eu derreto o sal de cozinha, eu separo os íons, né, gente, da ligação iônica. NaCl é a ligação iônica, Na+, Cl-. Então, eu separo os íons, Na+, Cl-. Aí, o que vai acontecer? O íon negativo vai ser atraído para o polo positivo e o íon positivo vai ser atraído para o polo negativo. Tá? Então, atenção aqui, ó. O polo que atrai os ânions é carga negativa, né? O polo, né, o eletrodo que atrai os ânions, tá? É o anodo, né? Atrai os ânions, tá? Ou ânodo, tanto faz, tá? Anodo ou ânodo dá na mesma coisa, tá? Mesma coisa. Certo? Ok? Então, o polo que atrai os ânions é o anodo, o ânodo. E o polo que atrai os cátions, né? Quer dizer, que atrai o pessoal da carga positiva, é o cátodo. Ou, se você preferir, cátodo. Tá? Bom, mas espera aí. Na aula passada, eu falei sobre ânodo e cátodo. Falei. O que eu falei? Que o ânodo é o local onde ocorre o quê? Oxidação ou redução? Oxidação. Oxidação. Ah, por quê? Por causa daquele macetezinho que eu falei com vocês. Tá certo? Vogal com vogal. Ânodo, oxidação. Sempre. Sempre falar em ânodo é oxidação. Agora, o cátodo. Lá no cátodo ocorre redução. Tá? Ah, por que redução? Consoante com consoante. Tá? Então, ânodo, oxidação, vogal com vogal. Cátodo, redução, consoante, consoante. Tá? Bom, o que é oxidação? Né? O que é oxidação? Falei com vocês na primeira aula. Né? É a perda de elétron. Oxidação é perda de elétron. Aí, o que é redução? Redução é o ganho de elétron. É o ganho de elétron. Né? Então, oxidação e redução. Então, presta atenção. O Cl-, ele não está com um elétron sobrando? Aqui, ó, não tem um elétron aqui sobrando? Nessa carga negativa, não é um elétron sobrando? Então, esse Cl-, ele vai migrar aqui
para o ânodo, onde ele vai perder o elétron, oxidar. Tá certo? Ele vem para cá e perde o elétron, vira Cl. E o sódio está faltando um elétron, né? Ele está Na+. Tá? Ele vai perder um elétron. Então, ele vem cá para o polo negativo e ele vai ganhar um elétron, vai voltar a ser Na. Tá? Então, presta atenção. Aqui não está Cl-, né? Aqui não está Cl-, e vai perder o elétron e vai virar Cl0. Então, ele perdeu a carga. E está com a carga negativa e vai perder essa carga negativa e vai virar Cl0. E o Na+ está com a carga positiva, ele vai chegar aqui, vai ganhar um elétron, vai anular isso aqui, vai ficar Na0. Então, perdeu a carga também. Então, os íons vão para o ânodo e para o cátodo perder a carga. Perder a carga, gente, é descarga. Então, eles vão sofrer descarga. Eles vão perder a carga. Tá? Então, o que vai acontecer? Olha aqui. Ó. O Cl- vem cá, tá? Perde o elétron, vira Cl. Perde o elétron, vira Cl. Beleza? Vira Cl. Um Cl junta com outro Cl e forma o gás Cl2, o gás cloro. Tá? Então, o Cl-, tá? Ele vem aqui para o ânodo, tá? Perde elétron, porque ânodo é o local da oxidação, ele perde elétron, vira Cl. Um Cl junta com outro Cl, Cl2. Então, forma bolhas de gás cloro. Bolinhas de gás cloro. Cloro é um gás. Essas bolhas vão subindo aqui, supitando, estourando lá em cima. Vai ter uma efervescência desse lado. Do outro lado, o Na+ vai para o cátodo e ganha elétron. Redução. Vira Na0, Na metal. Tá? Então, vai formar um metal sódio. Que nessa alta temperatura, que eu falei com vocês, ele derrete, tá? Porque o ponto de fusão dele é baixo, ele derrete e fica boiando ali em cima. Ele é leve também. Ele fica boiando ali em cima. Tá? O metal sódio. Então, olha o que aconteceu. O NaCl virou sódio de um lado e cloro do outro. Então, isso é eletrólise. Teve a quebra do NaCl. Tá? Então, aqui, ó, lado positivo atrai os ânions. Anodo. Ânodo. Né? Para sofrer o quê? Oxidação, perder elétron. O lado negativo atrai os cátions. Cátodo, para quê? Redução, ganhar elétron. Tá? Então, as equações estão aqui embaixo. A equação do anodo, ou ânodo, mesma coisa, né? 2Cl- vão perder 2 elétrons, vai virar Cl. O Cl junta com o outro Cl forma o Cl2 gás. Está aqui, ó. Essas bolinhas esverdeadas aí de gás cloro. Tá certo? E no cátodo, ou cátodo, né, os 2 Na+, vão ganhar 2 elétrons, vão virar 2 Na sódio. Amor, por que você colocou 2 Na+? Para acertar o número de elétrons, para ficar igual o número de elétrons em cima e embaixo. Tá? Para ficar o mesmo número de elétrons aqui em cima, perdeu 2 elétrons, e o mesmo número de elétrons aqui embaixo ganhou 2 elétrons. Por isso que eu coloquei 2 Na+. Tá certo? Bom, se você pegar uma tabela de potenciais, essa reação do anodo é oxidação, não é? Anodo, oxidação. E se você olhar a tabela do potencial de oxidação do Cl-, é menos 1,36 volts. E aqui o Na+ ganhando elétron é a redução. Cátodo, redução. Se você olhar o potencial de redução do sódio, é menos 2,71 volts. Esse de cima é de oxidação. Esse de cima é de oxidação. E esse de baixo é de redução.
Aí, se vocês estão lembrados da aula de sábado, né, o que eu falei? Quando um potencial é de oxidação e o outro é de redução, é só somar. Se eles fossem do mesmo tipo, eu faria a diferença, o maior menos o menor. Mas como um é de oxidação, o outro é de redução, é só somar. Então, se eu somar, vai dar uma DDP, uma diferença de potencial de menos 4,08 volts. Um valor negativo. Esse valor negativo aqui é que me indica que o processo não é espontâneo. Se vocês olharem lá na aula passada de pilha, nas pilhas a DDP sempre dá positiva. Porque DDP positiva, o processo é espontâneo. Toda vez que a DDP é positiva, o processo é espontâneo. Então, na pilha, a DDP é sempre positivo. Mas na eletrólise, é forçada. A DDP sempre vai dar negativo. Ou seja, eu preciso de 4,08 volts para quebrar o NaCl. Eu preciso gastar 4,08 volts, né? Eu preciso dessa diferença de potencial, dessa força eletromotriz, como você queira, para que a reação aconteça. Tá? Então, a lógica é essa. Tá? Replay melhores momentos. Peguei o sal de cozinha, derreti em alta temperatura, eletrólise ígnea. Tá? Alta temperatura, 801, né? Pelo menos 801 graus Celsius. Pelo menos. Tá? Pelo menos 801 graus Celsius. Para o sal de cozinha. Tá? Aí eu separo os íons, Na+, Cl-. O Cl- é atraído para o polo positivo, que é o anodo. O Na+ é atraído para o polo positivo, que é o cátodo. Quando chega lá no anodo, o Cl- perde elétron, vira Cl. O Na+, quando chega lá no cátodo, ganha elétron, vira Na. Para acertar o número de elétrons, eu vou precisar de pegar 2 Cl-, perde 2 elétrons, forma Cl2 gás. Então, aqui eu vou ter que pegar 2 Na+, ganhando 2 elétrons, formando 2 Na. Que é o que eu fiz aqui embaixo. Equação do anodo. O que vai acontecer no anodo? Né? O que vai acontecer no anodo? Isso aqui. Tá? 2 Cl- vão perder 2 elétrons, vai formar o gás cloro. E o que vai acontecer no cátodo? Né? Cátodo ou cátodo. O que vai acontecer? 2 Na+, vão ganhar 2 elétrons, tirar 2 sódio. Tá? Gente, eles não costumam pedir esse cálculo de DDP para eletrólise, não. Tá? Para pilhas vão pedir, com certeza. Mas para eletrólise, não. Tá? Então, isso é eletrólise ígnea. Tá? Qual que é a vantagem da gente estudar a eletrólise ígnea primeiro? Porque ela envolve só 2 íons. Um cátion e um ânion. Né? Então, está aí, o Na+ e o Cl-. Tá certo? Envolve só 2 íons. Tá bom? Então, isso é eletrólise ígnea. Ah, mas dá para fazer em casa? Essa aí não, porque você não vai conseguir derreter o sal de cozinha no fogão de sua casa. Mas alguns outros compostos iônicos dá para fazer, porque a temperatura de fusão deles é mais baixa. Tá certo? Essa aí é meio difícil de fazer em casa. Essa aí vai ser meio complicado. Não sei que você tenha um maçarico em casa, tá? Vai ser difícil você fazer essa aí. Certo? Agora, a eletrólise em meio aquoso. Tá? Agora não é ígnea mais não. Agora é em meio aquoso. Tá? Aí você pode fazer em casa. Aí é facinho, facinho. Tá? Aliás, até aconselho você tentar fazer. Certo? Aconselho, você vai achar interessante isso aí. Tá? Você vai fazer o quê, então? Você vai pegar uma cuba, um recipiente. Agora pode ser um recipiente de plástico, não tem problema. Porque a temperatura aí vai ser temperatura baixa. Tá? Então, você pega um recipiente de plástico, pode ser um copo de vidro, tá? E coloca lá dentro o NaCl. Você coloca o NaCl lá dentro. Aí o NaCl quebra, vira o quê? Na+ e Cl-. Né? O sal de cozinha, e dissolve na água, libera os íons, Na+ e Cl-. Só que tem um detalhe. A água também quebra. E quando a água quebra, ela forma H+ e OH-.
ela forma H+ e OH-. Então, além do Na+ e Cl-, eu vou ter o H+ e o OH-. Tá? Muito bem. Aí eu uso eletrodo de grafite, você pode usar grafite de lápis. Gente, de lápis, tá? Não pega grafite esses 0,001 que vocês usam aí, não, porque você não vai nem conseguir fazer essa ligação. Tá? Pega um grafite de lápis, liga ele lá nos polos de uma pilha, tá certo? Liga lá nos polos de uma pilha, ou duas pilhas em série, tá? Liga os grafites lá no polo da pilha, mergulha os grafites dentro da água com sal. Então, o que vai acontecer? O polo positivo, lá na pilha está escrito o que é polo positivo. O polo positivo vai atrair os ânions. Então, o polo positivo, de novo, é o anodo, ou ânodo, certo? Local onde ocorre oxidação. Tá? E o polo negativo vai atrair os cátions, é o cátodo, o catodo. Tá? Então, esses íons estão indo para o ânodo sofrer oxidação. Ou seja, eles estão indo, né? Eles vão para perder elétron. Tá certo? Eles estão indo lá para perder elétron. Tá certo? Oxidação. Oxidação. Perda de elétron. Anodo, oxidação. Ânodo, oxidação. Vogal com vogal. Eles estão indo para lá para perder. Eles têm elétron sobrando, eles estão indo para lá para perder elétron. Enquanto que do outro lado, o Na+ e o H+, que estão sem elétron, né, eles estão indo ali para ganhar elétron. Tá certo? Eles estão indo ali para ganhar elétron. Só que aí tem um detalhe. Aí tem um detalhe interessante. Não pode os dois perder elétron, tá? E os dois ganhar elétron. Não pode acontecer isso. Só um que vai perder elétron e só um que vai ganhar elétron. Tá? Só um. Isso aqui, gente, é aquela mesma situação que eu expliquei para vocês do navio, tá certo? Do navio de ferro dentro do mar, tá? Que a gente colocava as plaquinhas de zinco para proteger contra a corrosão. Então, eu tinha dois metais, não tinha? Eu tinha o ferro no casco do navio e eu tinha o zinco, né, naquelas plaquinhas que eu preguei lá no casco do navio. Lembram disso? Tá certo? Bom, o que acontecia? Os dois sofriam corrosão? Os dois sofriam corrosão? Corrosão é oxidação, perder elétron. Os dois sofriam oxidação? Os dois perdiam elétron? Corrosão, oxidação, os dois? Estão lembrados do caso do Davi? Os dois perdiam elétron? Hein, gente? Não, né, Lívia? Quem perdia elétron, Lívia, você lembra? Quem é que oxidava? Quem é que sofria corrosão? Quem é que corroía, gente? Lembra, não? Maria Eduarda lembrou, o zinco. Ele está lá justamente para proteger o casco do navio, que é de ferro, Lívia. Tá? O zinco está lá porque o zinco vai oxidar no lugar do casco do navio. Por isso que ele chamava eletrodo de sacrifício, lembrou agora? Ele estava lá, eletrodo de sacrifício. Tá? Ele que oxidava. Agora eu pergunto, por que ele que oxidava? Por que o zinco que oxidava e não o ferro? Por quê? Porque o potencial de oxidação do zinco é maior que o ferro. Então, quando eu tenho dois elementos que podem sofrer oxidação, quem vai sofrer oxidação é quem tem o maior potencial de oxidação. Da mesma maneira, se eu tiver dois para sofrer redução, quem vai sofrer redução é quem tiver o maior potencial de redução. Tá? Então, aqui é o seguinte, ou o sujeito te dá uma tabela e te fala, ó, Cl- e OH- estão indo para o ânodo para oxidar.
Quem vai oxidar? Quem tiver o maior potencial de oxidação. Aí você olha na tabela e vê quem tem o maior potencial de oxidação. Na e H estão indo para o cátodo para ganhar elétron, sofrer redução. Quem vai sofrer redução? Quem tiver o maior potencial de redução. Então, ou esse dá uma tabela, tá? Com os potenciais, tá certo? Ou então você usa essas regras gerais aqui embaixo. Tá? Na maioria dos exercícios, você vai usar essas regrinhas aqui embaixo. Então, no cátodo, está aí no Na+, e o H+. O H+, tem preferência sobre íons das colunas 1A, 2A e alumínio. Espera aí, o Na, sódio, é da coluna 1A. O sódio é da coluna 1A. Então, a preferência é do H+. O Na+, não vai conseguir descarregar. Porque o H+, tem preferência sobre os íons da coluna 1A. Sódio da coluna 1A. Ah, mas como é que eu vou lembrar isso? Aí é aquele negócio que eu falo com vocês, né? Falo com vocês. Tá? Fala, mas não adianta. Né? Gente, tabela periódica, os primeiros elementos da tabela periódica ali, ó, dá seu jeitinho de decorar. Dá seu jeitinho de decorar. Tá? Ah, não vou decorar tabela periódica. Não. O que é isso? Você chega no Enem, não tem tabela periódica, como é que você vai fazer? Né? Você vai ter que contar muito com a boa vontade do sujeito de te dar uma dica lá, se ele não te der a dica. Tá? Então, vou botar todo mundo na fogueira aqui agora. Ó. Lucas, seu irmão, Pedro, cansei de falar com ele. Pedro, decora a tabela periódica. Os 30 primeiros elementos da tabela periódica. Decora os 30 primeiros elementos da tabela periódica. Decorou? Não. Passou raiva até falar chega. Deve ter raiva de química até hoje por causa disso. Minha filha, mesma coisa. Falei, Marina, tabela periódica, filha. Pega os primeiros elementos aí e decora. Ah, não, pai, precisa não. Passa raiva até hoje por causa disso. Tá? É aquele negócio, santo de casa não faz milagre, né? Santo de casa não faz milagre. Espero que alguém me escute, tá? E os 30 primeiros elementos da tabela periódica, preferência os 36, que aí fecha os 3 primeiros períodos da tabela, os 4 primeiros períodos da tabela periódica. Né? Tenta guardar pelo menos os elementos mais importantes: sódio, potássio, magnésio, cálcio, enxofre, oxigênio, carbono, nitrogênio, flúor, cloro, fósforo. Pô, esses elementos importantíssimos, cara. Tá? Você tem que saber, não tem conversa. Tá? Isso aí você tem que saber. Tá? Ah, escândio, titânio e vanádio. Pô, e aí não, né, cara? Aí também não precisa, não. Tá certo? Mas esses mais famosos aí tem que saber. Não tem jeito, não. Tá? Então, sódio da coluna 1A. H+ tem preferência sobre coluna 1A, metal alcalino. Ah, então tá. Então, H+ que descarrega. Agora, no cátodo, no ânodo, né? No ânodo, o OH- ele tem preferência sobre íons oxigenados. O que são íons oxigenados? O que são íons oxigenados? Chuta aí. O que são íons oxigenados? O nome já diz tudo. O que é um íon oxigenado? É um íon louro? Passou água oxigenada no cabelo, o íon ficou lourinho? O que é um íon oxigenado? É um íon que tem o quê? Íon oxigenado é um íon que tem oxigênio na estrutura dele. Tá certo? Então, aqui, ó, o H- tem preferência sobre íons oxigenados, como o íon sulfato, SO4 2-, nitrato, NO3-. Então, o OH- tem preferência sobre os íons oxigenados. Tá? O OH- tem preferência sobre o Cl-? O OH- tem preferência sobre o Cl-? Sim ou não? O OH- tem preferência sobre o Cl-? O OH- tem preferência sobre íons oxigenados. O OH- tem preferência sobre os Cl-? Sim ou não?
Hein? O OH- tem preferência sobre os íons oxigenados. Cl- não é íon oxigenado, então o OH- não tem preferência. Quem tem a preferência é o Cl-, então. Então, olha bem, presta atenção. Na eletrólise ígnea, tá? Quem descarregou? Os únicos íons que eu tinha. Cl- descarregou no anodo e o Na- descarregou no catódo. Só tinha esses, não tinha outros. Tá certo? Mas agora não, agora tem 4 íons. Quem vai descarregar no anodo? O Cl-. Por quê? Porque o OH- não tem preferência sobre ele. E quem vai descarregar no catódo? O H+. Por quê? Porque o H+ tem preferência sobre o sódio. Então, essa regrinha aqui de baixo tem que guardar. Ô, Ramon, por que a regrinha é feita usando o H+ e o OH-? Por uma razão óbvia, né, gente? Por uma razão mais que óbvia. Não é em meio aquoso? Então, sempre vai ter H+ e OH-, né? Se é em meio aquoso, sempre vai ter H+ e OH-. Eles vêm da água. Por isso que a regrinha é feita baseada no H+ e no OH-. Você sempre vão estar presente. Tá? Então, guarda isso. Guarda essa regrinha. Tá? Então, o Cl- vai descarregar, igual descarregou lá atrás, ó, vai formar 2Cl- menos 2 elétrons, forma Cl2. Do mesmo jeito, tá? Que aconteceu antes, vai formar Cl2 do mesmo jeito, tá? Gás cloro, tá certo? E do outro lado, 2H+ vão ganhar 2 elétrons e vão formar H2. Gente, presta atenção. Um Cl- formaria Cl. Um H+ formaria H. Na natureza não tem Cl sozinho. Tá? Na natureza, um Cl junta com o outro Cl e forma o Cl2. Tá? Então, por isso que eu vou precisar de 2 Cl-. Certo? Da mesma forma, na natureza não existe H sozinho. Então, eu preciso de 2H que vão juntar e formar H2. Certo? Então, a equação vai ficar assim. Ó. No ânodo, aliás, no cátodo, tá? Deixa eu escrever de novo aqui, para vocês não ficarem perdidos. Cátodo ou cátodo, anodo ou ânodo. Tá? O anodo atrai os ânions, né? O anodo atrai os ânions, o cátodo atrai os cátions. Então, no cátodo, 2H+ vão ganhar 2 elétrons, redução, ganha elétron, certo? Aí vira H, neutraliza a carga positiva. Então, 2H+ vão ganhar 2 elétrons, virar 2H que junta e forma H2. Agora, enquanto isso, no ânodo, né, o Cl- tem lá para sofrer o quê? Oxidação, perder elétron. Então, o Cl- perde elétron, vira Cl. 2 Cl- perde 2 elétrons, vira 2 Cl que se ajuntam e forma o Cl2. Então, vai produzir gás cloro, vai produzir gás cloro no ânodo, tá? E vai produzir gás hidrogênio no cátodo. Bolhas, né? Bolhas de cloro saindo aqui e bolhas de hidrogênio saindo aqui. Se você fizer isso em casa, você vai sentir o cheiro do cloro, que é o cheiro de água sanitária. Você vai sentir o cheiro do cloro. Tá? Agora, interessante, quem sobrou aqui no recipiente? Na- ou H-. Esse Na- e o H- formam o quê? Soda cáustica. Então, presta atenção que isso já caiu no Enem 2 vezes. Tá? Isso já caiu no Enem 2 vezes e vai cair outras. Importância da eletrólise do NaCl em meio aquoso. Importância da eletrólise do NaCl em meio aquoso. Produz 3 substâncias de uso industrial, na indústria química. Produz hidrogênio, que é importante na indústria química, cloro, que é importante na indústria química, e soda cáustica, NaOH,
que é importante na indústria química, inclusive na produção de sabão, etc. Tá? Então, essa eletrólise aí é importantíssima. Compara com a ígnea. O que foi produzido na ígnea? O que foi produzido? Cloro e sódio. Nem poderia ser diferente, porque só tinha cloro e sódio. Agora, nem acuso produz cloro e hidrogênio. Por quê? Porque o hidrogênio tem preferência em relação ao sódio. Tá bom? Então, isso é eletrólise ígnea, isso é eletrólise meia-acuso. Tá? Uma eletrólise manjadíssima é a eletrólise do ácido sulfúrico. Tá? Eletrólise do ácido sulfúrico. Qual que é a fórmula do ácido sulfúrico? Qual que é a fórmula do ácido sulfúrico? Fala logo, que eu já estou escrevendo já. Pronto, agora eu já escrevi. H2SO4. H2SO4. Está aí o ácido sulfúrico. H2SO4. Na hora que eu quebro ele, lembra lá da aula lá de reações de ácidos e bases, formando sais, etc. Na hora que eu quebro o ácido sulfúrico, o que eu vou formar? H+, H+, né? São 2 H+, não é isso? 2 hidrogênio, H+. E o que mais que eu formo? SO4, né? Não vou nem pôr esse 4 aí, não. SO4, 2-. Lembra disso, gente? Lembra disso? Como é que quebra a substância? Hidrogênio sai na forma de H+. Então, são 2 hidrogênio, H+. O que sobrou? SO4. Com quantas cargas negativas? 2 negativas. Então, lembrar disso? Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Então, na hora que eu pego o ácido sulfúrico e põe dentro d'água, que é chamada água acidulada, eu vou ter o H+, que veio do ácido sulfúrico. Sim. E o H+, que veio da água. Ah, tanto faz. H+, tudo a mesma coisa. Tá certo? E eu vou ter o quê? O SO4 que veio do ácido sulfúrico e o OH- que veio da água. Lembra que eu falei que sempre tem H+ e OH- que vieram da água. Isso é uma eletrólise meio aquoso, solução de ácido sulfúrico. Tá? Água com ácido sulfúrico, água acidulada. Tá? Então, eu vou ter H+ e OH- que veio da água e H+ e SO4 2- que veio do ácido sulfúrico. Tá? Os H+ são atraídos para o polo negativo, que é o cátodo. Quem vai descarregar? Quem vai descarregar? O H+ ou o H+? O H+, só tem H+. Então, se você está indo lá para o cátodo, ele está indo lá para sofrer redução, né? Ganhar elétron. Ele está indo lá para ganhar elétron. Então, 2H+ ganha 2 elétrons, forma H e H, que se ajuntam e forma H2, que é o gás de hidrogênio. Então, no cátodo vai produzir gás hidrogênio. Gás hidrogênio, no cátodo. Bolhas de gás hidrogênio. E no anodo, eu tenho o OH- e o SO4 2-. Quem vai descarregar? Aí a regrinha. O OH- tem preferência sobre íons oxigenados. Tá? O OH- tem preferência sobre íons oxigenados. Ué, o SO4 é íon oxigenado. Tem oxigênio. Então, a preferência é do OH-. Aí, crianças, ó, essa descarga do OH- tem que decorar, tá? Essa aqui tem que decorar. 2 OH-, perde 2 elétrons, fica OH, OH. Os 2 OH se juntam, formam água e sobra um oxigênio. Esse oxigênio, então, vai ser meio de O2, meio mol de O2. Tá? Presta atenção. Quantos elétrons aqui em cima? 2. Quantos elétrons aqui embaixo? 2. Então, está balanceado, perfeito? Está balanceado. Enquanto está produzindo 1 mol de hidrogênio, ao mesmo tempo está produzindo o quê?
meio mol de oxigênio. Enquanto está produzindo 1 mol de hidrogênio, olha que está balanceado, num dialeto está acertado. Enquanto está produzindo 1 mol de hidrogênio, está produzindo meio mol de oxigênio. 1 mol de hidrogênio na CNTP ocupa que volume? 1 mol de hidrogênio na CNTP. 1 mol de hidrogênio na CNTP ocupa qual volume? 1 mol de gás na CNTP. Qual volume? Um mol de gás na CNTP ocupa qual volume? Bom, gente. Gente, vocês me deixam preocupado. Lívia respondeu 22,4 litros. Um mol de qualquer gás na CNTP, 22,4 litros. E meio mol, então, Lívia? Meio mol de oxigênio, qual o volume? 11,2 litros, claro. Então, olha só. Dobro de 11,2. 2 para 1. Proporção 2 para 1. Dobro. 2 para 1. Tá certo? Então, a proporção é a proporção de 2 para 1. Então, olha só. No polo negativo, olha aqui, ó. No polo negativo está produzindo hidrogênio. Certo? Polo negativo está produzindo hidrogênio. O dobro do volume do polo positivo, que está produzindo oxigênio. Tá? O dobro do volume. E foi isso aqui a primeira evidência que o pessoal teve que a água era H2O. A primeira evidência experimental que a água era H2O foi essa. Porque quando você fazia a eletrólise, tá? Você produzia 2 volumes de hidrogênio para 1 volume de oxigênio. Quer dizer, o dobro de hidrogênio em relação ao oxigênio. H2O. Agora, olha que interessante. Quem é que está sobrando no recipiente? Quem é que está sobrando? O ácido sulfúrico. Ué, então quem sofreu a eletrólise foi a água? Foi, eu acabei de falar. 2 para 1, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Ué, mas então não precisava do ácido sulfúrico? Não precisava. Por quê? Porque a água pura é péssima condutora de corrente elétrica. Então, o ácido sulfúrico é necessário para dar condutividade elétrica para você poder fazer essa eletrólise. Então, se você quer obter hidrogênio e oxigênio, você pode usar ácido sulfúrico. Porra, o ácido sulfúrico não sei nem onde é que compra. Você pode usar soda cáustica também, vai dar na mesma. O Na+ não tem preferência sobre o H+, certo? E o OH-, né, vai ter a preferência dele lá, vai descarregar. Só tem ele. Tá? Da água e do NaOH, é tudo OH-. Tá? Então você pode usar a soda cáustica para fazer a eletrólise e obter hidrogênio e oxigênio. Agora não mistura os dois, toca fogo, não, que dá uma explosão, você vai ver que beleza que é. Tá? Hidrogênio é combustível, não se esqueça disso. Então é isso aí. Tá? Então eletrólise ígnea, né? Eletrólise ígnea, opa, volta aqui. Em alta temperatura, derretida ou fundida, e a eletrólise em meio aquoso. Eletrólise ígnea é mais fácil, só tem 2 íons, pronto, é esse que vamos descarregar. Eletrólise em meio aquoso, você tem que ver as preferências de descarga, você tem que guardar essa regrinha aqui embaixo. Tá? Galvanização. Também chamado galvanoplastia ou eletrodeposição. Certo? Como é que a gente faz isso aqui? A ideia aqui é o seguinte. Tá? Galvanização é isso aqui. Eu tenho um garfo de ferro. E quero revestir esse garfo de ferro com uma camada de cobre. Lembra que eu falei lá na primeira aula que uma das maneiras de proteger contra a corrosão era o eletrodo de sacrifício, que eu já falei dele hoje, e a outra maneira era revestir o metal totalmente com outro metal. Né? Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu tenho um garfo de ferro, quero evitar que ele sofra corrosão. Então, vou revestir com uma camada de cobre. Tá? Vou revestir com uma camada de cobre.
certo? Então, eu vou ligar numa cuba eletrolítica, vou colocar aqui na cuba eletrolítica sulfato de cobre, CuSO4. CuSO4, sulfato de cobre e água, H+ e OH-. Tá certo? Água e sulfato de cobre. Água e sulfato de cobre. Tá? De um lado, né, no polo negativo, que atrai os cátions, ou seja, no cátodo, né, no polo negativo, que atrai os cátions, eu vou botar meu garfo de ferro. No polo positivo, que atrai os ânions, né, o ânodo, certo? Eu vou colocar uma barra de cobre. Uma barra de cobre. Tá? Eu quero revestir o garfo com uma cobre, não é? Então, eu vou usar sulfato de cobre, porque eu quero revestir com cobre, e uma barra de cobre do outro lado. Bom, então vem cá. O ânodo atrai o OH- e o SO4 2-. Qual tem preferência de descarga? Quem tem a preferência de descarga? O OH- ou o SO4 2-? O OH- ou o SO4 2-? Valendo uma caixa de bombom. Garoto. Quem tem a preferência de descarga? O OH- ou o SO4 2-? Lívia. Olha lá, Lívia. Presta atenção. Está valendo uma caixa de bombom. Olha a regra. Olha a regra. Responder no privado não serve. Responder no privado ninguém vai acreditar. Tá certo? Responde no privado aí não. Essa aí não. Tá? Responde no aberto aí. Quem tem a preferência de descarga? Aí eu assino. Tá? Responde no aberto. O OH- tem preferência sobre íons oxigenados. O OH- tem a preferência sobre o SO4 2-. Tá certo? O OH- tem a preferência sobre o SO4 2-. Então, Lucas, você ganhou a caixa de bombom? Não, ganhou não. Mas Lívia ganhou? Também não. Ué, como assim? Ninguém vai ter preferência nesse caso. Ninguém vai ter preferência nesse caso. Mas por que não? Porque o eletrodo não é inerte. Ai, ai, ai. Brinca não, Ramon. Eu falei com vocês o seguinte, a gente usa platina e grafite como eletrodos porque eles são inertes, eles não reagem durante o processo. Do jeito que entrar, eles saem no final. Tá certo? Só que aqui o eletrodo não é de platina nem de grafite. O eletrodo é de cobre. Cobre não é inerte. Tá? Então, o que vai acontecer? Ânodo não é o local de oxidação? Eu tenho que olhar o potencial de oxidação do OH-, o potencial de oxidação do SO4 2- e o potencial de oxidação do cobre. Sabe qual que é o maior potencial de oxidação? O do cobre. Então, esse aqui não descarrega, nem esse outro. Nenhum dos dois vai descarregar. Ramon, você é sacana. Você prometeu uma caixa de bombom, sabendo que ninguém ia acertar. Ué, podia ser que alguém já sabia. Tá certo? Quem vai descarregar é o cobre. O cobre que vai oxidar. Ânodo não é local de oxidação? É. Então, o cobre é que vai perder elétron. O cobre vai perder elétrons. Os elétrons vão passar pelo fio. Os elétrons vão vir para o lado de cá. Tá? E o cobre, quando perde elétron, vira o quê? Cobre 2+. Cobre 2+. Tá? O cobre vai perder elétron, 2 elétrons, vai virar cobre 2+, vai passar para a solução. Mas já tinha cobre 2+, pois é, agora vai ter mais. Agora vem cá. Cobre 2+ e H+. Qual dos dois vai descarregar lá no cátodo? Quem vai ter a preferência de descarga? O H+ ou o cobre 2+? Olha a regrinha.
O H+ ou o cobre 2+? Quem é que vai ter a preferência de descarga? O H+ ou o cobre 2+? Quem é que vai ter a preferência de descarga? Todo mundo com medo de falar, né? Qual vai ter a preferência de descarga? O H+ ou o cobre 2+? Não, OH+ não existe. H+, né? UH+, né, Lucas? H+. Não, não é H+, não. O H+, ele tem preferência de descarga sobre coluna 1A, 2A e alumínio. O H+ tem preferência sobre 1A, 2A e alumínio. E cobre não é da 1A nem da 2A. E muito menos cobre é alumínio. Tá? Não, de jeito nenhum. H+ cobre é elemento de transição, não é 1A, nem 2A, nem alumínio. Então a preferência vai ser do cobre. Tá? O H+ não vai descarregar, não. O H+ tem preferência sobre 1A, 2A e alumínio. O cobre não é 1A, nem 2A, nem alumínio. Então, quem vai descarregar é o cobre. Ramon, mas peraí, o eletrodo aqui também não é inerte, não. Cátodo é local de redução, não é? Local de ganhar elétron. Cátodo é local de ganhar elétron. Então, quem vai ganhar elétron é o ferro. Nunca. Nunca. Aí não. Porque se o ferro ganhasse elétron, ele ia virar ferro menos, ânion. Metal não forma ânion. Metal não tem tendência nenhuma de reduzir. Agora, o íon do metal ganha elétron e vira cobre metálico. Então, olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. O SO4 2- e o OH- nem são consultados. O eletrodo aqui, ó, o ânodo, nem consulta os ânions. Ele nem consulta os ânions, nem quer saber que ânion que é. Quem vai descarregar, quem vai perder elétron é o cobre. Os elétrons perdidos, ó, eles vão passar aqui pela bateria, pelo fio, pela bateria e vão ser entregues do lado de cá. Certo? A bateria faz isso, transportar elétron de um lado para o outro. O cobre perde elétron, vira cobre 2+. O H+ não tem preferência. Então, aqui, ó, no ânodo, né, que é o lado de cá, ó, lado positivo, que atrai os ânions, né? No ânodo, o que vai acontecer? Ó, o cobre perde 2 elétrons, vira cobre 2+. O cobre perde 2 elétrons, corrói, tá vendo? Vai corroendo. E do outro lado, o H+ é entregue. Né? O H+ não, o cobre 2+ chega na superfície do ferro e ganha os elétrons. Né? Os elétrons são entregues para o cobre 2+. Esses elétrons que vieram para cá são entregues para o cobre 2+. Então, o cobre 2+ ganha 2 elétrons, vira cobre metálico. Em volta do garfo de ferro. Tá? Então, vai depositando cobre metálico em volta do garfo de ferro. Vai depositando cobre metálico. Tá? Vai depositando. Quanto mais tempo você deixar, mais protegido vai ficar o garfo de ferro do outro lado. Mais protegido ele vai ficar. Tá? Quanto mais tempo você deixar, mais protegido ele fica. Tá certo? Mais cobre vai depositar em volta. Agora, olha que interessante. Se você somar as duas equações, se você somar a equação do anodo e do cátodo, olha o que vai acontecer. Menos 2 elétrons, corta com mais 2 elétrons. Cobre 2+, corta com cobre 2+. Cobre metálico, corta com cobre metálico. Quase sobrou nada. Então não teve reação química. Teve oxidação de um lado. Teve oxidação de um lado, que é o anodo. Tá certo? E teve redução no outro. Só que as duas equações envolvem o cobre. Numa está perdendo elétron, outra está ganhando. Então, elas se anulam. Gente, na verdade, assim, uma coisa bem, né, futurística, né, o que aconteceu aqui foi um teletransporte do cobre. Né? Um teletransporte do cobre. O cobre saiu dessa barra aqui, ó, passou pela solução e agarrou no ferro do outro lado. Tá? Um teletransporte do cobre. Beleza? Beleza? Então, algum corajoso aí, tá? Me explica como é que eu faria
para, em vez de colocar cobre em volta do ferro, eu colocasse cromo. Cromo. Aí eu ia ter um ferro cromado. Cromado. Né? Com uma camada de cromo em volta dele. Né? Igual maçaneta de porta, de carro, esses negócios, né? Aquele cromado. Aquilo é feito dessa maneira. Tá? Então, se eu quero colocar cromo em volta do garfo de ferro, eu vou pegar o garfo de ferro, vou colocar no cátodo, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. No polo negativo, que atrai os cátions, vou colocar no cátodo água e vou colocar uma solução que tem íons cromo, sulfato de cromo, cloreto de cromo, nitrato de cromo, não interessa. Uma solução que tem íons cromo. E a barra que eu vou colocar aqui vai ser de cromo. Então, eu coloco uma barra de cromo, ela nem quer saber dos ânions, não interessa. Ela perde elétron, oxida, vira cromo, íon cromo, que ganha elétron e agarra em volta do garfo de ferro. Aí, se eu quisesse cobrir o garfo de ferro com uma camada de níquel, ferro niquelado, mesma coisa. Eu ia usar um sal de níquel, sulfato de níquel, nitrato de níquel, não interessa, e uma barra de níquel. Aí, se eu quisesse banhar ouro, se eu quisesse colocar ouro aqui em volta, eu quero ferro banhado a ouro, eu ia usar um sal de ouro e uma barra de ouro do lado de cá. Eu ia usar um sal de ouro e uma barra de ouro. Aí o ouro ia atravessar e ia agarrar em volta do garfo de ferro do outro lado. Entenderam? É isso aí. Tá? Ramon, dá para fazer isso em casa? Dá tranquilamente. Você vai precisar de sulfato de cobre. Tá? Você vai precisar de sulfato de cobre, um garfo velho e um fio de cobre. Né? Você vai precisar de um fio de cobre aqui, ó, tá? Desse lado, um fio de cobre aqui, para fornecer íons cobre. Precisa da solução sulfato de cobre e um garfo velho. Não vai pegar esses garfos da sua mãe aí. Ah, tem um garfo velho aqui, aqui é garfo de estimação, né? Que ganhou no casamento, 20 anos atrás, ganhou no casamento. Aí você vai e estraga o único garfo que sobrou do faqueiro que a ganhou no casamento. Faz um negócio dele para você ver inferno que você vai arrumar. Tá? Pede, ou posso fazer. Se não puder fazer com garfo de ferro, faz com prego, parafuso, qualquer coisa. Tá? Vai lá, hein? Vocês vão fazer. Tá? Mas é facinho, você bota 2 pilhas em série, uma bateria pequena, que é as bateriazinhas de 9 volts, sabe? Aquelas são quadradinhas, já viu? Que alguns controles remotos usam. Parece uma caixinha de fósforo menor. Então, você usa uma bateriazinha daquela, fio de cobre de um lado, solução sulfato de cobre e o garfo do outro. Aí vou dar uma dica para vocês. Pode usar água com sal que vai dar certo. No começo vai dar errado, mas aí vai formar íons cobre, eles depois vão depositar lá. No começo vai parecer que deu tudo errado, mas depois de alguns minutos você já vai ver o garfo, o prego, parafuso, seja lá o que você colocou do outro lado, vai ficar coberto com a camada de cobre. Tá? Tranquilamente. Bom, e aqui tem uma aplicação de galvanização, olha só. Eu falei que hoje a gente ia estudar eletrólise ígnea, eletrólise meio aquoso, galvanização, esses 3 já foram. Purificação de metais. Olha que interessante aqui, ó. Olha que interessante. Eu vou fazer uma montagem parecida com essa, mas vai ser cobre dos 2 lados. Como assim? Do lado 1 aqui, tá? Eu vou colocar um cobre impuro. Então, quando você obtém cobre, tá? Existem várias maneiras de obter cobre, certo? Da natureza, processo metalúrgico, ou derretendo metais. Tá? Hoje, gente, existe uma indústria de reaproveitamento de metais. Tá? Então, o pessoal compra lixo tecnológico. Por exemplo, computador velho, celular velho, imprestável, quebrado, explodido, não interessa. Então, eles compram o lixo tecnológico, pegam os metais, está tudo misturado, tem um tanto de metal junto, derrete, e obtém uma massa de metal. Tá? O principal metal, deixa eu beber uma aguinha. O principal metal que tem dentro do computador é cobre.
Aí tem outros metais também, certo? Então, na hora que você derrete aquilo, você tem uma barra de cobre impuro. Então, você coloca ele no polo positivo, no ânodo. No polo positivo. Tá? Usa uma solução de sulfato de cobre, igualzinha essa aqui. E do lado de cá, número 2, você põe um fio de cobre puro, um fio de cobre. Aqui você põe uma barra de cobre impuro, aqui você põe um fio de cobre puro. O que vai acontecer? Olha lá, ó. O cobre vai sair de um lado e vai depositar em volta do fio do outro lado. Quem vai depositar? Só o cobre. Tá? Então, o cobre que tiver aqui, ó, ele vai sair e vai depositar no fio de cobre do outro lado. Só cobre. Então, vai ficar cobre puro aqui. Ó. E as impurezas? As impurezas não conseguem precipitar, agarrar lá do outro lado, as impurezas precipitam aqui embaixo. Forma uma lama, tá? Uma lama no polo positivo, uma lama no ânodo, uma lama anódica. Agora, o interessante é que alguns metais que tem no computador, no celular, não sei o quê, são metais importantes, caros. Tá? Então, nessa lama anódica, pode ocorrer deposição, está escrito aqui do lado, ó, nessa lama anódica, pode ocorrer deposição de metais mais nobres que o cobre. Ou seja, que tem mais dificuldade de sofrer oxidação que o cobre. Se você lembrar da tabelinha de potenciais de oxidação, eu estou falando da prata e do ouro. Então, olha que interessante. Você pega o computador, celular, não sei o quê, tira os plásticos tudo, sobra só os metais. Derrete os metais, faz uma bola de cobre impuro. Bota um fio de cobre puro do lado de cá. O cobre sai de um lado, deposita do outro, puro. Então, você já ganha dinheiro com isso aqui, ó, purificação do cobre. E, do lado de cá, nessa lama, tem ouro e prata. Você ganha mais dinheiro ainda. Gente, isso caiu no Enem. Isso caiu no Enem já, mais de uma vez. Tá? Isso aqui já caiu no Enem mais de uma vez. Então, quem sacava isso aí, quem conhecia isso aí, se deu bem. Quem não se conhecia, quem não conhecia isso aí, né, passou raiva, passou problema. Tá? Então, isso é a purificação eletrolítica do cobre. Tá certo? Bom, deixa eu só dar uma conferida aqui, qual que é o assunto da nossa próxima aula, para ver se eu paro agora. Ah, não, dá para parar. Dá. Eu vou parar agora, tá? Vou parar por aqui, vai ficar faltando, parando a gravação, vai ficar faltando aí para a próxima aula o cálculo eletroquímico, tá? Eu estou parando a gravação.